Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figo de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta caminhada, ouvindo Jesus neste grande sermão que se chama o Sermão da Montanha. Começou lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Já passamos esse capítulo, já passamos o capítulo 6 e agora nós estamos no 7º, que é o último. É o último capítulo. Como eu tenho dito para vocês, o Sermão da Montanha se faz a partir do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E Jesus hoje, ele está nos trazendo algo que é muito importante, lembrando para vocês que o Sermão da Montanha é um itinerário que Jesus vai nos dando para nós sermos santos, para nós ganharmos o céu, e nós precisamos ganhar o céu. São palavras duras, mas elas se tornam duras porque a carne se opõe ao espírito. E aí a carne, ela quer fazer tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Deus. E aí se torna duro, porque nós queremos pecar. E aí Deus não quer que nós pequemos. Aí nós chegamos e falamos, são palavras duras. Mas na verdade, meus irmãos, não são palavras duras. São palavras que salvam. Se lembram quando Jesus falou lá da questão do adultério? Que o adultério não consiste somente quando um homem e uma mulher violam o sacramento do matrimônio, ali os dois se unem, né? O homem que é casado deixa a esposa e vai sair com uma outra mulher, ou vice-versa. Aí Jesus, ele é mais firme, ele diz não somente quando se faz isso, mas quando se concebe na mente já adulterou. Aí aqueles que não querem viver a santidade, que não querem viver a vida com Deus, vai dizer o quê? É duro, mas não é duro, não é dura essa passagem. Ela nos salva, porque se nós nos iludirmos e fazermos essas coisas, nós vamos nos perder. E hoje, como eu ia falando, estamos no capítulo 7, do versículo 15 até o 20 do Evangelho de São Mateus, a continuação deste grande sermão. E Jesus agora nos alerta a respeito dos falsos profetas. Então significa que existe os verdadeiros profetas e há também os falsos profetas. Já no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, Ezequiel, nós vemos Deus ali nos alertando a respeito desses falsos profetas. E quem são os falsos profetas?
são aqueles que ensinam errado. São aqueles que não estão com Deus. E eles se dizem ser profetas, mas eles acabam por não ser. E eles usam palavras boas, palavras que ajudam as pessoas a caminhar no pecado. São aqueles que nos púlpitos, para eles, nada é pecado mais. Tudo está bom e tudo está maravilhoso, porque Deus é amor e Deus é misericórdia, e o inferno não existe. Esses são os falsos profetas. E Jesus está dizendo para nós tomarmos cuidado com eles. E Jesus está deixando bem claro que é pelos frutos é que vai se conhecer quem é o verdadeiro profeta. Então, para nós distinguirmos um falso profeta de um verdadeiro profeta, é só ver o que sai da boca deles e o que eles ensinam. Jesus, muitas vezes, ele fala isso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração do falso profeta está cheio de mentiras. Por isso ele vai só falar mentiras. O verdadeiro profeta, o coração está cheio de verdades. E ele vai sempre falar a verdade. É simples assim. Mas, para que um católico possa distinguir o falso profeta do bom profeta, do verdadeiro profeta, é preciso que nós também tenhamos uma base dos ensinamentos da igreja, dos ensinamentos dos evangelhos. Porque se nós não tivermos esta base, nós seremos conduzidos facilmente pelo profeta, pelo falso profeta. Então eu sempre recomendo, não somente eu, como muitos sacerdotes e bispos têm recomendado, estudem a doutrina da Igreja Católica. Estudem o catecismo. Por sinal, eu até te pergunto, você já tem o seu catecismo? O catecismo da Igreja Católica? Você tem a Sagrada Escritura em casa? Você tem a vida, o livro, vários livros das vidas dos santos? Você tem os livros que falam dos santos padres, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Irineu, e assim por diante. Esses livros são importantes para que nós tenhamos uma base, para que nós tenhamos o ensinamento correto, para que nós possamos entender quando do púlpito se está falando a verdade, ou se está falando a mentira, ou quando os de fora se revestem de profetas, ou seja, de sacerdotes e até de bispos, e andam até com a Bíblia na mão e acabam nos ensinando errado. E é tão sutil, meus irmãos, aquilo que eles falam, que se nós não tivermos o verdadeiro ensinamento, nós nos deixamos levar. Lá nos Atos dos Apóstolos, São Paulo, quando ele está prevendo a ida dele para Roma, e lá ele iria ser morto, ele fala ali para a comunidade, ele reúne os anciãos, os líderes ali do povo, e ele diz, olha, durante 3 anos ou 1 ano e meio estive com vocês,
e ensinei tudo o que deveria ensinar. Aí ele diz, cuidado com os lobos, cuidado com os falsos profetas que são introduzidos no meio de nós, para que vocês não se desviem do caminho. Então, como identificar um falso profeta, um falso bispo, um falso sacerdote? É só ver o que eles estão falando. Se você vê alguém falando que Jesus não está presente na Eucaristia, é um falso profeta. Você está entendendo? Se você ouvir alguém falando que a missa não é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma reunião ali dos católicos num momento de fraternidade, esse é um falso profeta, porque a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você encontrar alguém que nega a virgindade de Nossa Senhora, que nega que ela é a Imaculada Conceição, que nega que Nossa Senhora ela não foi assunta ao céu em corpo e alma, se você ouvir alguém dizendo que Nossa Senhora não é a mãe de Deus, é um falso profeta. Não o siga, não vá atrás dele, ainda até que ele faça milagres. Saiba de uma coisa, até os demônios fazem milagres, viu? Ou melhor, até os demônios fazem curas. Então, cuidado, muito cuidado. Aí diz, não, mas ele fez curas. Cuidado, muito cuidado. Se você ouve alguém dizer, falar bem da reencarnação, da invocação dos mortos, não vá atrás, não siga. Ainda que lá se reze o Pai Nosso, se reza a Ave Maria. Porque quando o católico ele não tem base da doutrina, aí ele diz assim, não, mas lá reza o Pai Nosso, lá reza a Ave Maria. Meus irmãos, está negando, está falando que ele está falando de reencarnação. Nós falamos de ressurreição, nós não falamos de reencarnação. Em nenhum momento Jesus falou de reencarnação, em nenhum momento Jesus falou de invocação dos mortos. É um falso profeta. Não o siga. Se você encontra alguém falando de que as mulheres devem ser sacerdotes, né? Devem ser sacerdotes. Falar de ordenação de mulheres, isso não está correto. É um falso profeta. É um falso profeta. A ordenação é de homens. Jesus estava naquela quinta-feira santa, Jesus estava com os 12 apóstolos. E foi ali que instituiu o sacramento da ordem, o sacramento do sacerdócio. Fazer isto em memória de mim. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele institui o sacramento da Eucaristia. Não tinha ali mulheres. Você pode ver nos quadros da Santa Ceia, você não vê lá mulheres, só está Jesus e 12 apóstolos. A mulher, ela tem o seu papel na igreja, graças a Deus. E como existe tantas santas na igreja, eu até acredito, e creio que é verdade mesmo, o número de mulheres santas é muito maior do que os homens. Então alguém dizer assim, não, de agora em diante as mulheres vão ser ordenadas sacerdotisas na igreja católica, não. Em outro lugar pode até acontecer isso, mas na igreja católica, não. Isso é falsa profecia. Isso aí é falso ensinamento. Uma outra coisa que está bastante em voga nos tempos de hoje, né?
Não, que a prática homossexual é aceita pela igreja. Não é, porque Deus não aceita. Dizer que a prática homossexual é aceita por Deus, dizer isso é falsa profecia. Não vem do verdadeiro profeta, porque Deus, lá no capítulo 18, versículo 22 do livro de Levítico, ele diz que um homem não pode deitar com outro homem. No primeiro capítulo da carta aos Romanos também fala, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 6, do versículo 9 seguinte, fala também que aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. Mas a pessoa que tem essa tendência, ela é acolhida pela igreja e vai sempre ser acolhida, porque a igreja católica acolhe os pecadores. Agora, a prática, a igreja, Deus não aceita. Como a prática também do hétero, ou seja, do homem com a mulher e da mulher com o homem, a prática sexual fora do sacramento do matrimônio também é condenada por nosso Senhor, é condenado pela igreja. Isso se chama adultério. Um homem casado que tem relação sexual com uma outra mulher, ou uma mulher casada que tem relação sexual com outro homem. E quando não são casados e mantêm essa prática sexual, ela é pecado mortal. Está ali no 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Então, se você ouve alguém, assim, uma autoridade da igreja dizendo, não, pode manter relação sexual sim antes do casamento, isso é falso profeta. Não é o profeta verdadeiro, não é o sacerdote verdadeiro, é um falso profeta, é um falso sacerdote, mesmo que ele tenha sido ordenado, mesmo que ele tenha recebido a ordenação devidamente ordenado na igreja, mas se ele está ensinando essas coisas, ele está ensinando coisas erradas. O bom profeta nunca irá dizer que o aborto deve ser feito. Não, não pode. O mandamento da lei de Deus é não matarás. Deus não disse assim até determinada fase, não é considerado um ser, uma pessoa, só a partir de tal semana. Não está escrito lá. Foi concebido no seio materno, já é um ser, já está ali, é vida que está ali, e o mandamento é não matarás. Se alguém da igreja estiver dizendo que pode, é um falso profeta, não siga, porque nosso Senhor não falou isso. O Salmo 138 ou 139 é belíssimo esse salmo, como ele é bonito, como diz, Deus já me formou no seio materno. Que coisa linda. Fomos criados por Deus. Você está entendendo? Precisamos ter esse tino, meus irmãos. Por isso que eu disse que é necessário que nós estudemos a doutrina da Igreja Católica, que tenhamos o catecismo nas mãos da Igreja Católica, que tenhamos a Sagrada Escritura católica, porque tem umas Sagradas Escrituras aí, meus irmãos, que estão faltando livros. Você entendeu? Estão faltando livros. A nossa completa. Então, tomar cuidado com aquelas pessoas que têm uma forma de manipulação, conseguem manipular. Até a Sagrada Escritura consegue manipular. Nós vemos ali o capítulo 8 do
do Evangelho de São João, quando fala daquela mulher que adulterou, que costuma-se falar até uma determinada parte, que Deus acolhe o pecador, que nós não podemos condenar ninguém, não se pode condenar realmente, e ali diz que é como se Jesus tivesse apoiado o adultério daquela mulher, e Jesus não apoiou. Jesus fez uma pergunta: mulher, ninguém te condenou? A mulher disse: não, não me condenou, porque eles também estavam no pecado, os fariseus. E aí Jesus disse: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus estava dizendo: você adulterou sim, você foi infiel ao seu esposo, você merecia ser apedrejada, mas eu estou te dando uma nova chance. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Aí vai se usando a Sagrada Escritura de forma assim, pelos pedacinhos, para para continuar as pessoas no erro. Precisamos andar na verdade, meus irmãos. Jesus é a verdade. Se há um convite à adoração de Satanás, é um falso profeta, porque nós somos convidados a adorar a Santíssima Trindade por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um único Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo. Está entendendo? Então, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que estão ensinando as coisas erradas, por isso é preciso estar atento, porque é pelos frutos bons que nós iremos saber quem é o bom profeta, o verdadeiro profeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.